Hoje contaremos a história de Albert Einstein, um dos físicos mais conhecidos do mundo que revolucionou a ciência e marcou a história da física. Einstein conseguiu mudar a forma da humanidade de enxergar o universo. Ele resolveu enigmas da ciência que não foram resolvidos durante séculos. Nas suas teorias, comprovou matematicamente fatos que só foram comprovados a partir de experimentos décadas depois, com o avanço da tecnologia. Ganhou o Nobel da Física e é considerado um dos maiores gênios da história. Mas nem sempre foi assim. Albert Einstein nasceu na Alemanha, na cidade de Ulm, em 1879, e ainda bebê se muda para a cidade de Munique. Na sua biografia, ele conta que seus pais eram muito preocupados com seu aprendizado, porque Einstein não conseguia falar até os 3 anos de idade. Com 6 anos, ele começou a tocar violino, obrigado pela sua mãe. E durante muito tempo, Einstein tocou violino por obrigação, mas com 13 anos, ele descobriu Mozart e se apaixonou pela música. Einstein tocou violino pela sua vida inteira e apelidou o seu violino de Lina. Dizia que seu amor pela música era um professor melhor do que a obrigação de ensaiar. Eu contei aqui um pouco da relação de Einstein com a música porque é uma relação parecida que ele tem com o conhecimento. Apesar de não ir muito bem em matérias de letras, desde criança ele já se destacava em física e matemática. Porém, Einstein odiava a forma com que a escola funcionava. Ele sempre foi muito curioso. Um dos momentos mais marcantes da vida dele foi quando ganhou uma bússola do pai e ficou encantado com a forma que ela funcionava. Ou seja, ele era muito interessado, mas via na escola uma forma apenas de decorar o conteúdo e não de realmente aprender. Por isso, com 15 anos, ele abandona a escola e se muda com o pai para a Itália. Em Milão, ele tinha bastante tempo livre para divagar sobre o universo e suas leis. Pouco tempo depois, ele se muda para a Suíça para tentar entrar em uma universidade, mas não consegue. Einstein reprova no primeiro vestibular que prestou para entrar na Universidade de Zurique. Depois de estudar durante 1 ano, Einstein consegue entrar na universidade. Lá, ele continua sendo um forte crítico do método de ensino. Era visto como um rebelde, porque cabulava a aula para passar horas nas bibliotecas e laboratórios da universidade. E era mal visto pelos professores, porque apesar de faltar nas aulas, sempre ia bem nas matérias. Por conta disso, quando se forma, e junto ao preconceito pelo fato de ele ser judeu, tem grande dificuldade de encontrar um emprego. Até que finalmente consegue uma vaga no escritório de patentes. Einstein se torna um funcionário público da Suíça. Enquanto trabalhava nesse escritório, Einstein fundou a Academia Olímpia com alguns amigos, um espaço em que discutiam filosofia, física, ciência e política, onde lia muito os textos de Karl Marx. Em 1905 acontece o chamado Ano Milagroso, em que Einstein escreve 4 teses que mudaram o mundo. Neste ano, tinha 26 anos, quando escreveu sobre o efeito fotoelétrico, argumentando que a luz é composta por pequenas partículas, quando escreve sobre o movimento browniano, provando que a matéria é composta por átomos, quando teoriza sobre a relatividade especial, relacionando tempo e espaço e mostrando que o tempo é relativo, e finalmente quando cria a equação mais famosa do mundo, equivalendo massa e energia. Depois desse ano, Einstein fica muito famoso e consegue um emprego como professor universitário. Em 1921, ganha o Nobel da Física. A partir de então, passa a viajar o mundo testando suas teorias. Conhece inclusive o Brasil, em 1925, e também conhece várias personalidades famosas como Gandhi e Chaplin. Em 1933, com a eleição de Hitler e a perseguição aos judeus na Europa, ele se viu obrigado a se mudar para os Estados Unidos. Renunciou à cidadania alemã, teve sua casa atacada e muitos de seus livros foram queimados. Mesmo distante, Einstein utilizou da sua influência para convencer países vizinhos a aceitarem professores refugiados da Alemanha. Em 1939, escreve uma carta para o presidente Roosevelt, contando os perigos da Alemanha ter armas nucleares. Roosevelt inicia então o Projeto Manhattan, que seria responsável pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki após o término da guerra. Segundo Einstein, em desabafo para um de seus amigos, Linus Pauling, esse foi o maior erro de sua vida.
Ele se revolta ao ver a ciência que produziu, as descobertas que fez sobre o mundo nuclear serem utilizadas na guerra. Einstein desprezava a guerra, era um pacifista, contra qualquer tipo de conflito armado. Além disso, enquanto lecionava como professor, era um forte antirracista. Dizia que o racismo era uma doença de pessoas brancas e critica a política segregacionista dos Estados Unidos. Em 1949, escreveu o texto Por que o Socialismo?, em que justifica a sua posição política. Nele, há o seguinte trecho: Estou convencido de que só há um modo de eliminar estes males: o estabelecimento de uma economia socialista acompanhada de um sistema educacional orientado por objetivos sociais. Em 18 de abril de 1955, morreu de aneurisma. Suas últimas palavras não foram entendidas porque a enfermeira não falava alemão, e seu cérebro foi roubado porque os cientistas queriam entender como ele podia ser tão inteligente. Einstein dedicou sua vida à física e ao desenvolvimento da ciência. Era curioso, imaginativo, mas nunca se deixou alienar das questões sociais. MTST, a luta é pra valer.